África tradicional e toda a sua linda história arqueológica, mítica, científica, ou seja, de onde nasceu a vida humana. Olha só, se você já escutou falar em maçonaria, esquece, porque a sociedade que nós vamos falar agora é muito mais antiga que a maçonaria. Por quê? Porque aconteceu bem antes da maçonaria. Então, esquece a maçonaria. Essa sociedade que nós vamos falar nesse vídeo, ela é da época do Antigo Egito. Antes do Egito ser chamado de Egito. Essa sociedade é da época de Kemet. Qual o nome dessa sociedade? Ah, Jefferson. Os Ogboni. Ogboni. Sim, os Ogboni. A sociedade secreta mais antiga da humanidade. Existe até hoje, especificamente para aqueles que falam a língua Iorubá, aos iorubanos. Essa célula secreta existe no mundo inteiro, mas a base dela está na Nigéria, no Níger, no Benin e no Togo. E olha só que interessante, você vai me dizer, muitas pessoas vão confundir e vão falar e vão até difundir que os Ogboni são religiosos. Vão atribuir esse fato porque os Ogboni eles manipulam o Ifá, certo? O oráculo, a adivinhação. Ifá que já foi chamado de Fadu, quando a gente entra na história, por exemplo, da etnia Ketu, ou Ketu, lá, quando Ipaipazan sai da ilha Ifé, essa ilha mítica, certo? Para poder povoar o mundo, certo? Depois que ele tem a missão de punir aqueles que se revoltaram contra o próprio Criador, enfim, ele, antes de tudo, escuta o Fadu, que é o oráculo, uma combinação de números, certo? Então os Ogboni, eles manipulam o Ifá. Ifá que pertence ao grande Orunmila, o orixá Funfun, mais conhecido como Orunmila Ifá, aquele que detém o poder do oráculo. Então muitos confundem a sociedade Ogboni com uma sociedade religiosa, quando na verdade ela é uma sociedade totalmente política. Seus 16 membros são políticos e atuam até hoje no mundo inteiro. Aqui no Brasil, na Nigéria, no Togo, Níger, Benin, eles não são especificamente religiosos. Até porque, veja bem, aconteceu uma pesquisa da ONU na Nigéria, e vamos lá, a Nigéria tem mais de 200 etnias, por volta de 270 etnias só na Nigéria, certo? Enfim, foi feita uma pesquisa pela ONU para saber se todos os iorubanos ainda cultuavam as religiões ancestrais. E não, a maioria não cultua mais as religiões ancestrais. Os iorubanos atualmente são muçulmanos em grande maioria, mas isso não quer dizer que não façam parte da sociedade secreta Ogboni ou Ogboni. Entendeu bem? Então sim, os Ogboni eles manipulam o Ifá mediante o culto a Orunmila Ifá, a adivinhação, mas propriamente dito eles são políticos. Para você entender bem, eles intermediam hoje, atualmente, na África, na Corte Suprema, em relação a crimes complexos.
Eles criam jurisprudência, eles têm atuação na vida política dos países africanos, do ocidente africano. Uma sociedade secreta que vive para fazer a grande mediação de conflitos. Algo muito sério e que leva dentro de seus fundamentos a honra e a honestidade acima de qualquer coisa. O líder dos Ogboni, ele é chamado de Olowu. O Olowu, o pai do segredo, certo? Ele é o detentor do Shaki. Ele é o detentor do Shaki, que é uma estola que mostra a honra e o respeito, ou seja, o mais antigo, o mais graduado dentro da sociedade Ogboni, o Olowu, ele representa a honra e o respeito. Por isso a sociedade Ogboni é tão importante e tão tradicional e não existe outra mais antiga. Mas vamos lá, como nasceu a sociedade Ogboni? Uma boa pergunta? Vamos lá, meu mapa mental, o mapa mental do Jefferson. Bem, Ogboni deriva, essa palavra Ogboni deriva de duas palavras. Ogban, o sábio, e Oni, o que é. Por quê? Os dois filhos mais velhos da Yami Oxorongá, Yami Oxorongá e Orunmila tiveram 16 filhos. Mas os dois filhos mais velhos entraram em conflito. Ogban, o sábio, e Oni, o que é. Então, Yami Oxorongá tomou uma decisão. Eles precisavam estar juntos para cumprir a grande missão de pacificar a terra. Vocês vão me perguntar o que é mais importante para a sociedade Ogboni. O que é mais importante? Qual o principal elemento? A terra, a louvação à terra, o respeito à terra. Então, por esse motivo, Yami Oxorongá determinou que os dois passassem a ser um. E aí você tem a palavra Ogboni, certo? O principal elemento é o culto à terra, certo? E aí nós temos 16 componentes. Outro itam, outra explicação muito importante é que Orunmila ficou muito triste com esse embate entre os seus dois filhos mais velhos, entre Ogban e Oni. Então, nessa tristeza, eles pediram perdão ao pai. O pai perdoou, mas disse que não voltaria mais à terra. E aí determinou que os 16 filhos se tornassem 16 búzios. E aí ele torna os filhos 16 búzios para que eles façam parte do Ifá, ou Fadu, do oráculo. E que esses 16 búzios, que representam os 16 filhos de Orunmila e de Yami Oxorongá, sejam, pela eternidade, 16 ferramentas utilizadas por todos os orixás. Então, você vai perceber que essa história, Yami Oxorongá, Orunmila, Ifá, o tempo, o oráculo, os 16 filhos, 16 búzios, que servirão a todos os orixás eternamente, toda essa grande história faz parte de todas as religiões de matriz africana, inclusive a Umbanda.
Entendam bem, não tem como estudar a história da África, as sociedades, a política, a economia, a cultura, não tem como a religiosidade estudar todo esse grande e complexo, esse complexo resultado de tanta sabedoria sem misturar, sem entrelaçar em algum momento o científico com o mítico. Porque tudo é uma grande coisa que resulta nessa maravilhosa potência de informações. Então veja bem, 16 búzios, 16 assessores, 16 componentes do Ogboni, instituição fraterna para os de língua iorubá, Nigéria, Benin, Níger e Togo, principal adereço Edan, que é uma corrente com 2 pontas de bronze, porque o metal, na época, lá na época da Ilê de Oió, da Ilê Oió, né, da cidade-estado Oió, o metal mais precioso era o cobre, era o bronze. Então, o Edan, que é um apetrecho, é um adereço, né, onde os iniciados acabam recebendo só quando terminam todo aquele processo seletivo, ele se torna um Ogboni, certo? Ele ganha o Edan, que é um adereço preso ao pescoço e à cintura, com 2 pontas de bronze que representa a força feminina e a força masculina. Você vai me perguntar, dentro dessa sociedade chamada Ogboni, desses 16, certo? Dessas 16 personalidades, certo? Desses 16 cargos, existe a possibilidade de mulher fazer parte? Muito difícil, porque essa sociedade ela é masculina. São 16 filhos de Orunmila e de Yami Oxorongá. Estou dizendo para vocês que nada é impossível, tudo modifica. Mas a tradicionalidade não permite que uma mulher faça parte da sociedade Ogboni ou Ogboni. Então eles recebem o Edan, que é o adereço principal, certo? Vamos lá. Eu falei para vocês também, né, que cada um deles, certo? Que a sociedade Ogboni ela tem influência no comércio, no casamento, na mediação de conflitos, na religião, no oráculo e na política principalmente. Principalmente uma sociedade secreta com direção na manipulação política. E ela existe até hoje, gente. Certo? Quando você se torna, né, quando você passa a fazer parte da sociedade Ogboni, você recebe o Edan. Um apetrecho, um adereço, feito, né, com 2 partes, 2 cabeças, vamos dizer assim, 2 pontas de bronze que representam a energia feminina e a energia masculina. Certo? A sociedade foi acionada ainda na Ilê Ifé para atuar na falta de respeito ao Batalá. Veja bem, foi quando a sociedade foi acionada. Isso é um Itã do Ifá, chamado de Irossu Yorim. Certo? O Itã do Ifá. Ifá, o oráculo, o tempo, o Fadu, Orunmila, Ifá. Certo? Terra. Terra é o principal componente dos Ogboni. Terra é o principal componente do Ifá. Terra é o principal componente, chamado de Onilê. Onilê. Certo? Você vai me perguntar o seguinte: qual o melhor dia, religiosamente, para louvar Orunmila, aquele que criou o Ifá, aquele que tem o poder de manipular o Ifá, o dono do Ifá, Orunmila Ifá, certo? Aquele que vislumbra, aquele que os Ogboni observam como a principal divindade masculina. Toda quinta-feira, e
Canjica, principalmente canjica. Quais são as cores que representam a sociedade Ogboni? O culto ao Ifá, Orunmila Ifá, a branca, a verde e a amarela. Branca, verde e amarela, certo? São as três principais cores. Muitas vezes nós observamos as pessoas com umas pulseiras amarela e verde, certo? É uma representação ao Ifá, ao Orunmila Ifá, que é manipulado pela sociedade Ogboni. Não apenas, mas manipulado. Então, para a gente encerrar o nosso vídeo, eu deixo bem claro. A sociedade Ogboni tem como prioridade a manipulação política. É um grupo secreto, uma sociedade secreta mais antiga que qualquer tipo de sociedade secreta que vocês já escutaram falar. Ela nasceu na época do Antigo Egito, na época de Kemet. E ela tem influência ao longo dos anos. Reza o Ifitã que a sociedade foi acionada na Ilê-Ifé ainda para atuar na falta de respeito ao Batalá, Criador. Sendo assim, ela até hoje é mantida nessa derivação de nomes que chegaram até Ogboni. Ogban, o sábio, Oni, o que é. Você vai perceber que em todas as culturas africanas, sempre duas divindades abaixo dos criadores entram em conflito, e desse conflito tudo é povoado, tudo é modificado, tudo é espalhado. Outras divindades tomam a terra, podem ser chamados de orixás, de inquices, podem ser chamados de voduns, mas duas principais divindades, filhos das divindades da criação, deles, normalmente, todo esse local que nós conhecemos como terra passa a ser povoado, e aí tem o pontapé inicial da criação de toda a humanidade, partindo lá da mítica Ilê-Ifé. Bem, Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Salve tempo, salve Fá, axé Motumbá.